Olá, amigas e amigos, tudo bem? Eu sou André Vasconcelos. Vamos a mais um Radar Rural aqui na Rede Previdência. Gente, no vídeo passado eu falei sobre os 3 tipos de autodeclaração. Naquele vídeo eu falei que tínhamos a autodeclaração do segurado especial rural, a autodeclaração do segurado especial seringueiro extrativista vegetal e também a autodeclaração do segurado especial pescador artesanal ou assemelhado. Hoje vamos destrinchar o preenchimento, quais são os campos de preenchimento com algumas orientações para a autodeclaração do segurado especial rural, no caso agropecuarista, que é o segurado especial rural. Gente, antes de entrar no tema, eu peço a vocês aí, como sempre faço, que vocês se inscrevam no canal, cliquem aí no sininho, para você receber as notificações. Também não deixe de curtir o nosso vídeo, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo aí com os amigos para que essa informação chegue aí a um número maior de pessoas, ok? Então vamos lá. O primeiro modelo de autodeclaração, o primeiro formulário de autodeclaração do segurado especial é o de autodeclaração do segurado especial rural. Então temos aqui um modelinho do anexo 1 do Ofício Circular 46 DIRBEM INSS de 2019. E o que é que temos aí nessa autodeclaração? O que é que temos que preencher? Vamos comentar cada um dos campos. Primeiro, os dados do segurado, o nome, o apelido, data de nascimento, o local de nascimento, o endereço residencial, o município, o estado, o CPF, RG e também o local da expedição do RG. Aqui eu chamo a atenção para a questão do endereço residencial. Cuidado, por quê? Porque existe uma regrinha para o segurado especial que ele tem que morar no imóvel rural ou em algum aglomerado urbano ou rural próximo a esse imóvel. Se entende que próximo a esse imóvel é o quê? O município onde se encontra o imóvel rural ou um município vizinho no máximo, tá? Então atento para isso aí, primeiro aspecto, quando você vai colocar aí o endereço residencial, porque você vai também informar o local do imóvel rural e tem que ter essas regrinhas aí, Ele tem que morar ou no imóvel rural, ou se não morar no imóvel rural, tem que ser um aglomerado urbano ou rural próximo a esse imóvel. E se entende como próximo no mesmo município ou no máximo no município vizinho, tranquilo? Então vamos lá, o item 1 é isso, os dados do segurado especial. O item 2 é a respeito do período da atividade rural, o dia, o mês e o ano da atividade rural. E aí a gente tem na primeira coluna o período, você vai dizer de tanto a tanto, e temos na segunda coluna a condição em relação ao imóvel, que pode ser proprietário, pode ser possuidor, pode ser meieiro, pode ser parceiro, pode ser usufrutuário, enfim, todas aquelas possibilidades, que liga o segurado rural à terra. E na coluna 3, se o regime é individual ou é de regime de economia familiar. Ou seja, o regime de trabalho é individual ou em regime de economia familiar. Tem que colocar então essas 3 coisas aqui no item 2. Primeiro, o período. Via de regra, nós temos mais de um período, porque o segurado rural geralmente não trabalha de forma contínua. Tem períodos em que ele para, em algum momento, para exercer até alguma outra atividade. Então o período pode ser descontínuo. Se for descontínuo, você vai colocar cada um dos períodos, tá? Mas se ele trabalhou a vida inteira na atividade rural, aí você vai colocar lá a data inicial, a data final vai ter um período só, ok? Então, lembrando, na coluna 1 o período, na coluna 2 a condição em relação ao imóvel, se é proprietário, se é usufrutuário, se é comodatário, se é possuidor, etc. E no item 3, na coluna 3, se o regime é individual ou o regime de economia familiar, são os 2 regimes permitidos ao segurado especial, tá? No item 2.1, diz lá, olha, no caso de exercício da atividade em regime de economia familiar, informe sua condição no grupo familiar, ou seja, se é titular ou se é componente, Geralmente o titular é o marido, e os componentes é a esposa, no caso, cônjuge ou companheiro,
o filho maior de 16 anos ou equiparado. Geralmente é assim. Mas pode ser o contrário, pode ser que a esposa seja aí o titular, né? E o marido seja componente, junto com os demais membros da família. Então vai botar lá se se trata de titular, se trata de componente. O item 2.2 fala o seguinte, olha, o grupo familiar, se exerceu ou exerce atividade em regime de economia familiar, informe os componentes do grupo familiar. Então, se o regime que foi escolhido lá é o regime de economia familiar, você vai informar quem são os componentes desse grupo familiar. Então vai informar o nome, a data de nascimento, o CPF, o estado civil e o parentesco, né, com esse titular. Então tem que colocar isso. Atenção que a lei permite no grupo familiar tanto o cônjuge como o companheiro ou companheira, como os filhos maiores, os filhos a partir, na verdade, de 16 anos, né, ou equiparados, tá bom? Outra coisa, o item 3. Se o segurado for proprietário, possuidor, assentado, usufrutuário e houve cessão da terra, informar a forma da cessão, o período e a área cedida. O que é isso? O segurado especial, né, ele pode ceder parte de sua terra, né, em 3 regimes. No caso, ceder em parceria, em meação ou em comodato, tá? Ele pode fazer isso. Só que essa cessão é no máximo de 50% do tamanho da terra, né? 50% ali da área do imóvel rural e que pode ser cedida, tá? Mais do que isso, a lei não permite. Então, atento para isso. Vai dizer a forma de cessação, aliás, a forma de cessão, né? Se é meieiro, se é parceiro ou se é comodatário, tá? Se foi por meio de meação, de parceria ou de comodato. Lembrando que aqui embaixo nos exemplos que tem no formulário, tem lá arrendamento, parceria, meação ou comodato, tá? Mas, no caso, o segurado especial, ele não pode ceder em arrendamento, tá? Em arrendamento não é permitido, cuidado com isso. Se ele cedeu em arrendamento, ele perde a condição de segurado especial. Então, mas pode em parceria, em meação e comodato. Então, vai botar aqui a forma da cessão. O período da cessão, né, por quanto tempo foi, e também a área cedida, o tamanho da área, né? Quantos por cento da área foi cedida. Então tem que ter cuidado com isso, né? Lógico que aqui não você vai botar em porcentagem, você vai botar em hectare, né? O tamanho cedido. Mas aí o INSS vai calcular, dependendo do tamanho total do imóvel, se corresponde a mais ou a menos ou igual a 50%, tá? O limite é 50% da área. O 3.1 fala o seguinte, olha, informe os dados da terra onde exerceu ou exerce atividade rural. Obviamente que o segurado rural está ligado a alguma terra, então ele vai informar exatamente esses dados da terra, como o ITR, se possuir, o nome o nome da propriedade, né? Toda propriedade tem um nome, o município onde ela se situa, a área total do imóvel, a área explorada, né, no imóvel, o nome do proprietário e o CPF do proprietário. Cuidado aqui que eu chamo a atenção para o item área explorada, né? A área explorada pelo requerente. Por quê? Porque a lei permite que o segurado especial explore área de até 4 módulos fiscais. O módulo fiscal, ele é diferente de município para município, mas lá no site do INCRA você tem como verificar o módulo fiscal de cada município. Então o máximo é 4 módulos fiscais. Então tem que ter cuidado aqui com esse item para não perder a condição de segurado especial. Se a área explorada for maior do que 4 módulos fiscais, de fato perde a condição de segurado especial, ok? O item 3.2 diz o seguinte, informe o que explora na atividade rural e a destinação. Então vai informar se você planta milho, se planta feijão, se planta outro tipo de cultura, você vai informar se cria animais, qual é o animal que cria, se é porco, se é galinha, se é bode, se é boi, enfim, você vai botar aqui a sua atividade, o que é que você faz lá na terra, tá? E isso na coluna 1. Na coluna 2, pede para você informar se essa produção é para subsistência ou é para venda ou se é para as duas coisas. E aí você tem que ter atenção. Eu tenho um entendimento de que nunca é só para subsistência. Por quê? Porque não tem como a pessoa produzir tudo que é necessário para a sua vida. Não tem como produzir roupa, sapato, sal, etc. Né? Você vai produzir algumas coisas, mas não tudo que é necessário para viver. Então o segurado rural,
ele obviamente tem que produzir ou para subsistência e para venda ou só para venda, mas nunca só para subsistência, né? Muitos falam, não, eu coloco aqui só subsistência para caracterizar que ele é pobre. Não, mas não é bem assim, né? O segurado especial ele pode comercializar a sua produção, ele não só pode, como ele deve comercializar. Por quê? Porque ele precisa de dinheiro para comprar os outros itens que ele não consegue produzir. Então ninguém consegue produzir tudo que é necessário para a sua vida. Então ele produz algumas coisas e necessariamente tem que vender o excedente para poder ter dinheiro para comprar aquilo que ele não produz. Então, ou vai ser o item aqui subsistência e venda ou somente venda, mas somente subsistência eu acho estranho, tá? Mas é uma opinião pessoal minha, tem pessoas que botam só subsistência, mas eu entendo que não é possível isso acontecer na prática, tá? Então vamos lá, o item 3.3, informe se houve recolhimento do imposto sobre produtos industrializados sobre a venda da produção. O segurado especial ele pode beneficiar, né, industrializar a sua produção. Mas se esse produto ele passa a ser incidência do IPI, isso descaracteriza, a princípio, a condição de segurado especial. Salvo na situação em que o segurado especial criou uma empresa, né, junto com outros segurados especiais, naqueles moldes permitidos pelo parágrafo 12 do artigo 11 da Lei de Benefício. O parágrafo 12 do artigo 11 permite, né, que os segurados especiais, né, em conjunto, possam aí criar uma empresa para, obviamente, industrializar a sua produção e isso agregar valor ao seu produto, né? E, logicamente, que eles não podem deixar de continuar exercendo atividade rural como segurado especial. Existem lá no parágrafo 12 diversos requisitos que devem ser atendidos para que essa empresa possa ser constituída e que eles não percam a condição de segurado especial. Mas se for nos moldes dessa empresa, tudo bem, pode aí ter incidência do IPI, não haveria problema. Mas, se não for, há problema sim, descaracteriza a condição de segurado especial, ok? Então, atento aqui para esse item, né? Lembrando que cada item que tem aqui na autodeclaração, gente, não está aqui por acaso não, tem algum sentido, é uma investigação que vai ser feita. Então, se você coloca aí situações que descaracterizam, infelizmente você não vai conseguir se aposentar. Eu não estou aqui dizendo que você deve colocar situações diferentes da realidade, não é isso, mas tem que estar atento para as situações aqui, aquilo que caracteriza, aquilo que não caracteriza a condição de segurado especial, né? Obviamente que se ele se enquadra em uma situação que descaracteriza, paciência, ele realmente não vai ter direito ao benefício nessa condição de segurado especial, ok? Mas vamos lá, item 3.4, possui empregado ou prestador de serviço? Sim ou não? E aí vai colocar o nome, o CPF e o período, né? Vamos lá. O segurado especial ele pode trabalhar, a lei permite, com auxílio eventual de terceiro, né? E aí o auxílio eventual não se trata de empregado nem de prestador de serviço, é aquela ajuda, né, entre vizinhos, geralmente, e também pode contratar empregado se for por até 120 dias no ano civil, né? Se ele contrata 120 dias, se contrata 2, 60 dias, né? E assim sucessivamente. O fato é que ele pode contratar empregados ou prestador de serviço, desde que seja temporariamente no limite permitido na legislação. Por isso que está pedindo essa informação aqui. Então vai botar o nome, o CPF de quem ele contratou e também colocar o período para saber se foi superior a 120 dias ou não. Porque se for superior a 120 dias, vai perder sim a condição de segurado especial. Então, atento para esse item aqui. Se possui ou não possui empregados ou prestador de serviço. Item 4. Informe se exerce ou exerceu atividade ou recebeu ou recebe outra renda, né? Outra atividade ou outra renda. É permitido ao segurado especial exercer outra atividade? Sim, né? Nós vamos ver lá no parágrafo 8º, do artigo 11 da Lei de Benefícios, que é permitido ele exercer outras atividades, desde que seja por um período de até 120 dias, no ano, né? Até 120 dias no ano. Mais do que isso, ele vai perder a condição de segurado especial. Por isso que aqui pede que você coloque, se exerceu outra atividade ou não, o local e o período, para poder saber se foi acima ou não de 120 dias. Também com relação à renda, que o item 4.1 fala em outras rendas, né? Você tem que colocar aqui se você recebe ou não outras rendas. Quando falamos outras atividades, é outra atividade distinta da rural. E outras rendas é já exatamente a mesma coisa, outras rendas distintas daquela renda rural que
o segurado aufere com a sua produção. Então, é permitido receber outras rendas? O parágrafo 9º lá tem diversas rendas que podem ser auferidas, né? Renda com atividade artística, com atividade artesanal, renda com atividade turística, renda também com alguns benefícios previdenciários, renda também com a outorga daquela terra, né, de até 50%, também renda com relação a um mandato de vereador, enfim, outras rendas que não sejam propriamente da atividade rural, né, da comercialização da produção rural. Então é permitido? Mas atento, tem que ver lá o parágrafo 9º, né, que fala as rendas que são permitidas e as que não são. Aliás, traz lá o rol das que são. Não está ali naquele rol taxativo é porque não pode, tá? Então tem que estar ali naquele rol taxativo. Se não está, é porque não pode. Então tem que ter cuidado aí, verificar o parágrafo 8º e o parágrafo 9º do artigo 11 para saber o que pode e o que não pode com relação às atividades, outras atividades e também com relação a outras rendas, ok? O item 4.2, que é o último item, né? Aliás, antes de entrar no 4.2, ainda vou aqui no 4.1, que fala o seguinte, olha, para atividade artesanal, informar a origem da matéria-prima, né? A lei permite que a matéria-prima seja de origem da família, né? Do próprio núcleo familiar ou de fora, tá? Mas tem que colocar aqui. Também, no caso de mandato de vereador, informar o município. Por quê? Porque só pode ser vereador no mesmo município, em outros já não pode. O mesmo município onde exerce a atividade rural, tranquilo? E também, para exploração de atividade turística na propriedade, indicar os dias de hospedagem por exercício. Ou seja, por ano, quantos dias de hospedagem foi permitido ali na propriedade, nessa atividade turística. Por quê? Porque a lei só permite até 120 dias no ano, tá? Então, ficar atento aí a essas situações que devem ser colocadas aqui também na autodeclaração do segurado rural. E por fim, o item 4.2 que fala, informe se participa de cooperativa, né? Sim ou não. É permitido ao segurado especial participar de cooperativa? Desde que seja cooperativa agropecuária ou de crédito rural. Aí por isso que aqui pergunta, qual é a entidade, o CNPJ, e informar se agropecuária ou de crédito rural, porque somente essas duas a lei permite que o segurado especial possa participar, beleza? Então, gente, esses são os itens, né, os campos a preencher na autodeclaração, beleza? Então tem que ter cuidado, nada que está aqui é por acaso, existe de fato um objetivo do INSS na investigação para saber se há ou não há aí a configuração da qualidade de segurado especial, no caso segurado especial rural aqui, que é aquele que nós chamamos de agropecuarista, ou agricultor, pecuarista, ou os dois, né? Agropecuaristas, ok? Gente, ficamos por aqui, tá? Não esqueçam aí de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar os seus recadinhos aí, seus comentários, perguntas, dúvidas, também compartilhar, né? Curtir o vídeo e compartilhar com os amigos, ok? Eu conto com vocês nesse sentido. Ficamos por aqui. Na próxima semana a gente vai falar também da autodeclaração, na continuidade desses vídeos sobre autodeclaração, mas com relação à autodeclaração do segurado especial, seringueiro e extrativista vegetal. Beleza? Até a próxima semana, até a próxima segunda-feira. Um fraterno abraço para todos vocês. Tchau, tchau. A gente se vê lá.